Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 127 de Chainsaw Man. No capítulo passado, tivemos a continuação da luta Chainsaw Man versus Demônio da Queda, mas ele acabou levando a pior e a Queda conseguiu se aproximar da Asa. Mas será que agora a Asa vai cair de vez? Se você curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Bom, eu percebi que algumas pessoas não entenderam o painel inicial, mas o que aconteceu foi o seguinte: a Queda fez assim com a mão e aí a Asa voou longe. No capítulo anterior, a Queda golpeou o Chainsaw Man com um simples peteleco, e nesse ela jogou a Asa para longe com um pequeno movimento com as mãos. Foi por pouco, mas a Asa conseguiu se segurar com a ponta dos dedos. Só que a Queda apareceu atrás da Asa, colocando suas mãos na cabeça dela e comentou que conseguia sentir que a Asa não tinha muito apego à vida, e já que era assim, tudo o que ela precisava fazer era fechar os olhos, porque assim a Asa teria uma queda tranquila. A Asa, por ter sofrido muito, não tem muito apego à vida. Para que viver se a vida é só sofrimento, né? Há poucos capítulos, a Asa comentou com a Ioro que ela sentia que seria melhor estar morta. Então, quando a Queda ofereceu a Asa a chance de ter um alento, a chance de se despedir da vida sem sentir dor, de forma tranquila, a Asa aceitou essa chance. A Ioro queria impedir a queda da Asa, mas na mente dela vieram as lembranças dos traumas que ela teve. Ela se lembrou daquela escrota do dormitório, da Ayuko e do seu gatinho que morreu de forma trágica. E quando ela se lembrou disso, o pensamento foi que realmente não restava mais nada para ela. Então, para que continuar vivendo se ela poderia ter uma queda tranquila, sabe? Então, a Asa soltou a sua mão e se rendeu. Em um primeiro momento, ela realmente se sentiu bem, porque todo o peso que ela carregava em suas costas, todo o seu passado, finalmente ficariam para trás. Ela não se sentiria mais um incômodo para as outras pessoas, ela não iria mais se machucar, ela não teria mais arrependimentos, exceto um. Por mais que ela fosse constantemente magoada pelas pessoas, na real, ela não queria estar sozinha. Ela queria ser amada por alguém. Por mais que fosse grande a dor da desilusão, de ser traída e machucada pelas pessoas, a dor da solidão era ainda maior. Mas nessa hora, eis que apareceu aquele que pode suprir a sua solidão, o Chainsaw Man. Graças ao sangue que ele recebeu de uma pessoa misteriosa, ele se regenerou e chegou no momento certo para salvar a Asa, o que a gente já imaginava que iria acontecer. Ele conseguiu pegar a Asa pelo pulso enquanto se segurava numa grade. O problema é que ela estava sendo puxada para cima pela gravidade invertida, então o Chainsaw Man não conseguia puxá-la para baixo porque ela estava muito pesada. E não bastasse isso, a própria Asa queria que o Chainsaw Man soltasse a sua mão porque ela estava decidida a cair. Óbvio que o Denji não entendeu nada, mas a Asa explicou que já tinha passado por muita coisa ruim na vida. Ela foi humilhada, foi traída, ela criou expectativas que acabaram se tornando frustrações e, diante disso, a Asa desistiu de viver. E chegou ao ponto em que a gravidade estava puxando tanto a Asa que o Chainsaw Man não conseguiu mais segurar na grade e saiu flutuando junto com a Asa. Só que ela precisava urgentemente pensar em coisas positivas, porque quanto mais para baixo a Asa se sentia, mais ela era puxada para cima. E o Chainsaw Man sugeriu que ela pensasse em cachorros ou gatos, e isso fez com que eles parassem de subir. Só que por mais que a Asa gostasse de gatos, pensar em gatos não era uma boa ideia, porque ela se lembrava do seu trauma com seu gatinho. Mas o Denji, mais uma vez, teve empatia pela Asa e disse que entendia como ela se sentia. Afinal, ele também já passou por inúmeras coisas ruins. O detalhe é que a Asa ainda não sabe que o Denji é o Chainsaw Man. Se bem que ele falou, mas ela não acreditou, né? Enfim, o meu ponto é: a Asa não sabe que o Denji é o Chainsaw Man e pensa que ele é um cara desconhecido.
Mas mesmo que ela soubesse que ele é o Denji, eles ainda não conversaram o suficiente e não conhecem os traumas do outro. Então, a Asa realmente acredita que ninguém sofreu tanto quanto ela. E nós já vimos que ela realmente sofreu muito. Só que ela não sabe que o Denji também já experimentou muito sofrimento. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas Denji e Asa têm várias coisas em comum e uma delas é justamente o fato de ambos terem vivenciado muitos traumas. Então eu acredito que um pode ajudar o outro a superar os traumas. Aliás, se eles não lidarem com os próprios traumas, eles não vão conseguir vencer ou pelo menos sobreviver ao demônio da queda. Enfim, esse arco é muito voltado para Asa e Denji encararem os seus medos e superarem os seus traumas. Talvez se eles estiverem sozinhos, eles não consigam fazer isso. Mas agora que eles se reuniram por força das circunstâncias, um pode ajudar o outro a lidar com os traumas. Enfim, o Denji comentou sobre algo que também acontece com a gente. Nós acordamos num dia normal, pensamos que o dia vai ser bom, que tudo vai dar certo, mas aí, quando a gente menos espera, a gente toma uma rasteira da vida e tudo dá errado. E por mais que a gente saiba que não são apenas coisas ruins que acontecem com a gente, a nossa mente nos sabota e a gente foca muito mais nas coisas ruins atuais e do passado do que nas coisas boas. Às vezes aconteceram 10 coisas boas e uma coisa ruim, e a gente acaba focando naquela coisa ruim e esquece tudo que aconteceu de bom. Mesmo quando dá merda, eu tento extrair algo de bom da situação e tento rir da minha própria desgraça. Mas tem vezes que a gente tá tão pra baixo que nem isso adianta, né? E é meio que isso que tá acontecendo com a Asa. O Denji entrou na vida da Asa e eu penso que isso é algo positivo, mas ela ainda não percebeu isso porque ela não enxerga nada de bom na sua vida. Enfim, segundo o filósofo Denji, a vida é como um hambúrguer, mas ao invés de ser adicionada mais carne boa, acaba sendo adicionada mais carne de merda. Ou seja, a vida é um grande hambúrguer de merda. Eu achei profundo isso. Por mais que seja uma filosofia meio esquisita, a Asa percebeu que o Chainsaw Man também já passou por muito sofrimento e isso fez com que ela se acalmasse um pouco e não se sentisse tão sozinha. Então ela quis saber como ele conseguiu superar as coisas ruins. O próprio Denji reconhece que não confrontou e não superou seus traumas, mas ele está seguindo em frente mesmo assim porque ainda tem muitas coisas que ele quer fazer. E para que ele consiga fazer isso, ele está disposto a comer vários hambúrgueres de merda. Ele sabe que a vida é uma bosta, mas ele não quer desistir dela e é justamente isso que ele quer que a Asa enxergue. E aí, ela tentou entender que tipo de coisa o Chainsaw Man gostaria de fazer. E pelo clima do capítulo, você pode ter imaginado que ele iria responder, sei lá, alguma coisa relacionada a Nayuta, já que normalmente ele se preocupa muito mais com a felicidade dos outros do que com a própria. Mas não. O que o Chainsaw Man quer é sexo. Mano, essa quebra de expectativa me pegou totalmente de surpresa. E com certeza, a própria Asa esperava qualquer tipo de resposta, menos essa. Mas eu achei isso hilário. Apesar do Denji ter amadurecido, afinal, ele quer juntar dinheiro para que a Nayuta vá para a universidade, ele não mudou a sua essência. Ele continua tendo desejos sexuais, o que é bem natural, né? Mas enfim, se você tá curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu like e já se inscreveu caso ainda não seja inscrito. E ative as notificações, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. Bom, é interessante que o Denji ainda tem aquele sonho lá do início do mangá. Ele continua querendo ter uma namorada e basicamente ele quer uma vida normal, sendo que a Makima havia feito o Denji acreditar que ele não merecia isso. Então é bom saber que o Denji ainda pensa na própria felicidade e não só em agradar e deixar os outros felizes, principalmente a Nayuta, né? E o interessante é que essa quebra de expectativa funcionou com a gente, porque ninguém esperava que o Denji fosse soltar essa pérola. Ou seja, isso provavelmente vai funcionar com a Asa também.
Sabe quando a pessoa tá triste e aí alguém fala uma besteira muito aleatória, tipo, sei lá, peido. E aí a pessoa triste, quando ouve isso, ela dá uma bugada, sabe? Tipo, hã? Que bosta você tá falando? E o que eu quero dizer é que isso ajuda a distrair a mente da pessoa. E isso vai ser bem útil pra Asa, que tá pensando em coisas ruins. No momento em que a Asa dá uma bugada ao ouvir o Chainsaw Man falando em sexo, a mente dela vai se distrair, nem que seja por alguns segundos. E isso deve fazer com que a Asa pare de flutuar e caia, mas em direção ao solo. É claro, na pior das hipóteses, pode ser que eles continuem flutuando, acabem passando por uma porta e, eventualmente, acabem indo para o inferno. Se isso acontecer, eu acredito na teoria de que o Denji irá se encontrar com a Power, no caso com o demônio do sangue, enfim. E isso irá acontecer em algum momento porque o Fujimoto deixou essa brecha na parte 1. E como a Power morreu na Terra, a ideia é que o demônio do sangue ainda esteja no inferno, a não ser que ele já tenha sido morto no inferno. Mas eu acho que o demônio do sangue é bem forte. Inclusive, medo de sangue é algo bem comum. Então, ele não deve ser morto tão facilmente. Então, um eventual passeio no inferno pode acabar gerando o reencontro do Denji com a Power. É a brecha perfeita para isso acontecer. Eu torço para isso, mas sendo Fujimoto, nunca se sabe, né? Bom, se tudo der certo e a Asa voltar a pensar em coisas positivas, a tendência é que eles caiam no solo. E nesse caso, eu acredito que no próximo capítulo, Asa e o Denji vão precisar confrontar a queda, até porque ela quer que a Asa caia. Talvez a Asa não consiga encontrar muito rápido uma boa razão para continuar vivendo, mas me parece que a chave para derrotar, ou pelo menos ficar imune ao poder da queda, é ser feliz, ou pelo menos pensar em coisas felizes. Isso é algo que ficou bem claro nesse capítulo. Eu não faço ideia de como a queda será derrotada, mas uma arma que eles precisam usar é pensar em coisas boas, porque sem isso a Asa continuará caindo, né? Então, eu acredito que o Fujimoto meio que deu uma dica de como a queda pode cair de vez. Bom, tem o detalhe que um não sabe sobre a identidade secreta do outro. Então, mais uma vez, existe a chance da verdade ser revelada. De qualquer modo, o Denji sabe que ele precisa continuar protegendo a Asa, já que a queda, novamente, vai tentar fazer com que a Asa caia. Agora, fica a dúvida de como vai acontecer o Round 2 do Chainsaw Man contra a queda. Será que algum reforço vai chegar? Por mais que a Nayuta não tenha aparecido, eu acredito que ela esteja observando o Denji, porque tanto no capítulo anterior como nesse apareceram pássaros. Então eu creio que a Nayuta está ciente do que está acontecendo. E por mais que eu queira ver a Asa e o Denji derrotando a queda, eu acho que eles vão precisar de uma ajudinha e me parece que a Nayuta seria bem útil, muito embora ela não goste da Asa, né? Por um lado, eu acredito que se a Ioro descobrir que o Denji está ali, ela pode tentar mais uma vez transformá-lo em arma. Lembrando que na casa do Denji, a Ioro tentou fazer isso pela segunda vez, mas a Nayuta chegou na hora certa. E o Denji, por sua vez, vai continuar com a intenção de proteger a Asa, a sua potencial ex-namorada. E aí eu me pergunto até que ponto ele chegaria para fazer isso. Será que ele seria capaz de se sacrificar? Eu digo isso porque eu andei pensando na teoria que o Mano Joe trouxe de que o Denji pode acabar sendo transformado em arma. Se o Denji descobrir que a Asa pode criar armas por causa das habilidades da Ioro, pode ser que o próprio Denji meio que se sacrifique para se tornar uma arma porque ele quer proteger a Asa. Eu acho que ele vai tentar de tudo para impedir que a Asa caia, afinal, ele gosta dela. E se isso acontecer, eu imagino que o Denji será uma motosserra e não uma espada. E o próprio Fujimoto pode ter dado uma dica de que isso pode acontecer nessa arte que eu já tinha comentado com vocês. Mas mesmo que isso aconteça, eu creio que vai ter alguma forma de reverter essa transformação. Eu não duvido nada que o Fujimoto mate o Denji em algum momento, mas eu não imagino isso acontecendo em breve.
Eu sei que vocês podem estar pensando que o Denji não virou uma arma porque ele é um híbrido, e pode ser que o poder da Yoru não funcione por conta disso. Inclusive, eu já trouxe essa teoria. Mas um requisito que é necessário para transformar alguém em arma é que essa pessoa pertença à Asa. E agora, nós sabemos que o Denji gosta da Asa e até a considera uma potencial ex-namorada. Então vai que isso funciona dessa vez, porque ele resolveu se sacrificar para proteger a Asa. Mas será que não existe uma outra forma do Denji se sacrificar? Tipo, caindo no lugar da Asa? Eu acho que não adianta, porque aparentemente o interesse da queda é apenas na Asa. Então, meio que a receita só funciona com ela, porque pelo visto, algum ou alguns demônios, por algum motivo, querem devorar especificamente a Asa. Então tem que ser ela. E eu já trouxe alguns possíveis motivos disso. Talvez porque, ao se fundir com a Yoru, ela se tornou algo especial, ou pode ser que algum demônio consiga obter alguma habilidade especial do demônio da guerra se devorar a Asa. Vai saber, né? Bom, essa é a minha opinião, né? Mas me conta aí se você concorda ou discorda. E me conta também o que você achou desse capítulo, principalmente do final. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!